Quando nosso catecismo começa a explicação das boas novas resumidas nos 12 artigos do Credo dos Apóstolos, começa com uma pergunta que talvez pareça um pouco estranha sobre a própria estrutura do credo. Porque o catecismo começa falando sobre a forma como se dividem esses artigos. Na verdade, essa questão é importante mesmo. Porque a divisão do credo dos apóstolos é explicitamente trinitária. O credo é organizado de tal maneira que fala sobre a pessoa e a obra de cada pessoa da Trindade. Não sabemos definitivamente a história exata do credo dos apóstolos, mas sabemos que surgiu de uma confissão batismal na igreja primitiva. Antes de os novos crentes serem batizados, eles foram questionados usando uma série de perguntas. Você crê em Deus o Pai? Você crê em Deus o Filho? E, finalmente, você crê em Deus o Espírito Santo? Então, depois de responder sim a todas essas perguntas, os novos crentes foram batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Começando com essas perguntas, o credo apostólico cresceu, acrescentando mais detalhes, explicando mais sobre a pessoa e obra das três pessoas da Trindade. Mas essa estrutura original permaneceu. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo. O credo niceno tem a mesma estrutura e acrescenta até mais detalhes à confissão da igreja. Pergunta 24. Como se dividem esses artigos? Resposta: em três partes. A primeira é sobre Deus, o Pai, e a nossa criação. A segunda é sobre Deus, o Filho, e a nossa redenção. A terceira é sobre Deus, o Espírito Santo, e a nossa santificação. Pergunta 25. Por que é que você fala em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que só existe um único Deus? Resposta: porque o próprio Deus se revelou de tal maneira em sua palavra que essas três pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. A questão sobre a divisão do credo revela um aspecto muito importante da mensagem do Evangelho. Que a mensagem do Evangelho é, por sua própria natureza, trinitária. A doutrina da Trindade é a doutrina básica do Evangelho. Isso significa que a Trindade não é uma questão pequena ou não importante. Não é uma questão em que podemos ter ideias erradas, como crer que Jesus Cristo era apenas um homem, um ser humano, ou que o Espírito Santo não é Deus, ou que o Espírito Santo não é um ser pessoal. Eu não posso errar aqui e ainda assim dizer que sou cristão. É tão importante. Ser cristão significa crer no Deus triuno. Sim, nós sabemos e devemos reconhecer que a palavra Trindade nunca é mencionada na Escritura. É bem verdade. Mas em toda a Bíblia, Deus revelou que essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são o único, verdadeiro e eterno Deus. Deus Pai nos criou. Ele é Deus, separado da criação, acima da criação, poderoso sobre a criação, segurando tudo nas suas mãos, direcionando tudo, governando tudo. E Ele enviou seu Filho divino para ser nosso Salvador. E sabemos que Ele só pode ser o genuíno Salvador porque é totalmente humano e, ao mesmo tempo, totalmente divino.
Ele é a nossa salvação. E quanto à obra do Espírito Santo e à pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, só podemos ter a nova vida, porque Deus Pai e Deus Filho o enviam para habitar em nós e entre nós. Ele nos faz novos, ele nos recria. Ele opera em nós para nos tornar santos. Ele nos santifica. E somente por meio da sua capacitação nós podemos perseverar na fé e entrar na glória que o Pai já preparou para nós. Assim, mesmo na nossa confissão mais básica, o credo apostólico, tem essa estrutura trinitária, porque nossa fé é a fé trinitária. E isso porque o conteúdo da nossa fé é o que Deus nos revelou na sua palavra, na Bíblia. Não é algo inventado pelos seres humanos. É o produto da revelação divina. E essa confissão é uma confissão humilde. Coloca-nos como seres humanos no devido lugar em relação a Deus e a sua palavra. Muitas pessoas querem negar que Deus existe. E muitas outras que dizem crer em Deus querem negar que Ele é triuno. Porque elas realmente colocam a si mesmos e seu próprio intelecto, sua própria razão, seu próprio raciocínio em um nível mais alto do que a palavra de Deus. Crer na Trindade significa reconhecer nossas próprias limitações. Significa reconhecer que não temos todas as respostas e as explicações. Reconhecer que existe um mistério que está muito além da nossa compreensão completa. Significa reconhecer que não temos todas as respostas e não somos a autoridade última. Deus é. E Ele revelou essas verdades sobre si mesmo para nós. Nós devemos receber essa revelação humildemente, aceitar as verdades da palavra e deixar essas verdades moldarem nossas vidas. Então, eu quero encorajá-lo a fazer essa humilde confissão. Creio em Deus Pai. Creio em Deus o Filho. Creio em Deus o Espírito Santo. Esta é uma confissão humilde, uma confissão que reconhece nossa própria pequenez e a grandeza de Deus. E ao fazer essa boa confissão, estamos nos humilhando diante do Senhor. Naturalmente, por natureza, nós estamos tão cheios de orgulho. Nós queremos pensar muito bem de nós mesmos, que nos imaginamos muito maiores, muito mais inteligentes e muito mais sábios do que realmente somos. Mas quando fazermos esta humilde confissão, que cremos no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que esses três são um só Deus, perfeitamente unidos, mas ainda assim três pessoas distintas e divinas. Nós podemos ter certeza de que o Senhor fará para nós o que Ele prometeu em Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará.